Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui com muito carinho às nossas aulas aqui, tá bom? Tem muita coisa boa para a gente conversar ainda, né? Tem muitos assuntos pertinentes e importantes para que a gente possa, de fato, dominar o processo civil. Eu volto a falar, não dá para passar em concurso público sem entender de processo civil. Não dá. Quem vai trabalhar no fórum, seja o cargo que for, é processo civil. Seja o tribunal que for. Processo civil são os atos processuais, a forma de lidar com eles, então não tem como fugir. E o mesmo acontece na advocacia, né? Como que você vai trabalhar com o direito? Como que você vai ser um advogado, uma advogada, sem conhecer processo civil? Falhas, buracos, lacunas em processo civil faz com que você seja um advogado ruim, fraco. Essa é a realidade. Então precisamos tomar cuidado em relação a isso, tá bom? Vamos lá, vamos juntos aqui, ó. Em relação aos juízes e auxiliares da justiça, né, nós já falamos aqui, cabe ao juiz a direção do processo, sendo que o artigo 139 do Código de Processo Civil de 2015 lhe impõe alguns deveres, né, tanto ao juiz ao seu trabalho, né, a direção. O juiz ele julga, mas ele tem a direção dos processos. E alguns desses deveres do juiz, nós podemos destacar assim, que é a autocomposição. O CPC é implacável nesse sentido. O juiz é obrigado, sim, tentar, né, fazer a autocomposição. Ele é função do juiz. O juiz, claro que ele tem a sua equipe, os auxiliares da justiça, mas ele tem, sim, que tentar numa audiência, um exemplo, uma audiência de instrução e julgamento. Ele tem que tentar essa autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores, quando possível. Também é função de direção do juiz dilatar os prazos processuais e também alterar a ordem de produção dos meios de provas. Também é uma função do juiz, adequando às necessidades, de fato, do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito também. Quando se deparar também com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público. Também é a função do juiz, a Defensoria Pública, na medida do possível, outros legitimados também, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva também. O Código de Processo Civil atual, de 2015, ele deixa claro ainda a possibilidade de se responsabilizar o juiz civilmente e de forma regressiva quando no exercício de suas funções de fato, né, preceder com dolo ou fraude ou ainda recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providências que deva ordenar de ofício ou requerimento da parte. Isso também aparece no artigo 143 do Código de Processo Civil. Lembrando que cabe reclamação de um juiz na corregedoria. O CNJ, eu posso fazer a reclamação, se você entrar no CNJ, você vai digitar, você consegue colocar documentos anexos, você consegue fazer a reclamação de um juiz ou uma juíza quando necessário, quando pertinente, tá? Então é importante também. Agora, um ponto que eu volto aqui dentro do nosso estudo é o ponto dos impedimentos, né? Impedimentos e também suspensões do juiz. Então, volto aqui nesse assunto aqui, é um assunto importante, hein? É uma outra forma, é um outro tema importante, e quando nós falamos de impedimento, eu trago para você o artigo 144 e o 145. O 144, há impedimento do juiz, sendo vedado, né, de fato, exercer suas funções no processo em que interveio como mandatário, de ofício ou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou também depoimento como testemunha. Também é impedido o juiz de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo também proferido decisão. E também, quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge, companheiro, companheira, de fato, ou qualquer outro parente consanguíneo afim, em linha reta em linha reta ou colateral, né? Até terceiro grau também. Tá? Então, esse é um ponto importante. Quando for parte do processo, ele próprio, ela própria, seu cônjuge ou companheiro, ou parente também consanguíneo, ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, tá? E aí eu trago para você também, quando for sócio ou membro da direção ou administração de pessoa jurídica, parte do processo, também a causa de impedimento, quando for herdeiro presuntivo, donatário, ou também empregador de qualquer das partes. Também aparece como impedimento também em que figure como parte instituição de ensino com a qual ele tenha relação de emprego ou decorrente do contrato de prestação de serviços também, tá? Então, outro ponto importante. Mais um ponto aqui, em que figure sim como parte ciente do escritório de advocacia, se eu tenho um vínculo com clientes, né? Então, se tem clientes, eu tenho um vínculo com o escritório de advocacia de alguma forma, também eu não posso
eu fico aqui impedido também de exercer minha profissão de magistrado ou magistrada, tá? Do seu cônjuge também, essa é a regra do jogo. Companheiro, parente, também consanguíneo ou afim, sempre vamos lembrar em linha reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, menos que o patrocinado por advogado do outro escritório, tudo bem, aí é uma exceção. Também fica impedido quando promover a ação contra a parte ou seu advogado, também o juiz, o magistrado fica impedido também. Isso é o artigo 144, tá? Tem que ler, tem que saber o 144 e o 145. O artigo 145, eu trago para você que a suspensão do juiz, aí estamos falando de suspensão, então preste atenção aqui, tá? O 144, impedimento, 145, suspensão. Então, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados, também é suspeito, né? Ocorre a suspensão, que receber presentes de pessoas que tiveram de alguma forma interesse na causa, antes ou depois do iniciado o processo também, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou também subministrar meios para atender às despesas do litígio, também é uma causa de suspensão do juiz, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge também, ou companheiro ou companheira, ou de parentes, desde que em linha reta até terceiro grau, inclusive, como já falamos aqui também. E aparece também um interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, também merece nossa atenção. Olha só, dentro disso, nós sabemos quais são os impedimentos e as causas de suspensão do juiz, a juíza, do magistrado. Então, importante, 144, 145 são os artigos fundamentais para que a gente possa conhecer de verdade esse assunto, ok? O Ministério Público, ele tem uma atuação interessante no processo civil, no direito civil. Lá no criminal ele é acusação de fato, nós guardamos isso nos filmes, nas novelas, mas aqui na área civil, na advocacia imobiliária, no processo civil, o Ministério Público, na verdade, ele é o fiscal da lei, ele é o fiscal do menor, do índio, do incapaz. Essa é a função do Ministério Público. O Ministério Público, ele atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses dos direitos sociais individuais indisponíveis, inclusive da família, do pátrio poder. Por isso, quando nós fazemos divórcio, separação, nós pedimos a manifestação do MP. A ação de usucapião também é uma ação que nós pedimos a manifestação do MP, apesar de ter discussão se tem que pedir ou não. Eu oriento você pedir para evitar qualquer nulidade. Então, nós temos em diversas ações, temos que pedir a manifestação do MP. E é importante, sim, sempre que ocorra uma situação de interesse, ordem jurídica, regime democrático de direito, interesses de direitos sociais, individuais, indisponíveis, nós vamos trabalhar, sim, com um pedido de intimação do MP, que em até 30 dias vai intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos previstos em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público, social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural, urbana, também, tá? Então isso é importante. A participação da Fazenda Pública não configura por si só a hipótese de intervenção do Ministério Público, tá? Conforme previsto no 178. A Fazenda Pública, a União, Estado e Município são os procuradores, né? Um exemplo do usucapião, eu vou pedir a manifestação do MP e a manifestação dos entes federativos, União, Estado e Município. Então, uma não faz a vez a outra, são órgãos, vamos chamar de órgãos, diferentes. Então, importante isso. O novo Código de Processo Civil, ele alterou substancialmente a antiga regra, do 188 do Código de 73, o prazo em dobro para recorrer em quádruplo para contestar, 4 vezes maior para contestar, o quádruplo para contestar, prevendo de fato que o Ministério Público gozará do prazo em dobro para se manifestar nos autos e terá início a partir da sua intimação, salvo quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio. Então nós tivemos uma alteração nesse sentido também, tá bom? Por fim, o 181 do Código de Processo Civil esclarece o quê? Que o membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude na execução dos seus serviços, no exercício das suas funções, tá? Então é importante. Não confunda a Fazenda, União, Estado e Município, os procuradores, representantes da União, do Estado e do Município. MP tem funções totalmente diferentes e temos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é para advogar para quem não tem condições financeiras, por isso nós brincamos, não tem condições de pagar honorários, então você tem que ir na Defensoria Pública. O advogado não pode ser a Defensoria Pública, porque não dá conta, ele não vai resistir
né? Não vai resistir se ele quiser ajudar todo mundo, não pode. Eu faço muito isso, pro bono, pelo menos uma vez, 2 vezes por ano, eu ajudo alguém, mas não dá para fazer sempre, você tem despesas, o advogado tem despesa. A Defensoria Pública ela exerce um papel importante. A Defensoria Pública ela exerce a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, né, de forma integral e totalmente gratuita. A Defensoria Pública ela goza também do prazo em dobro para todas as manifestações processuais, regra que também se aplica aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, reconhecidas na forma da lei também. As entidades que prestam assistência jurídica gratuita, em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública, a OAB ela faz muito convênio com a Defensoria Pública, muitos advogados que estão iniciando, eles aceitam, se inscrevem no convênio e eles acabam atuando em convênio, a OAB e a Defensoria Pública, atuando em causas diferentes ramos, né? É uma forma de aprender no começo, depois não compensa. A regra do prazo em dobro se aplica à Defensoria Pública, ao Ministério Público e também aos advogados públicos, tá? O artigo 187, por sua vez, estabelece que o membro da Defensoria Pública será cível e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fração de fato de má fé, né? Um termo utilizado recentemente. Agiu com dolo, em virtude de uma simulação, uma fraude no exercício da sua função, vai responder por isso, tá bom? Legal. Agradeço a você e espero você na próxima aula. Um grande abraço.